Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Pode Baster, o podcast do Baster. Fala pessoal, estamos aí terminando abril, na tranquilidade. E hoje, como eu falei aqui, o Pod Baster é meu, então eu falo o que eu quiser. E o pessoal escreveu aí 183 mensagens e histórias e tudo mais para eu responder, mas hoje eu não estou a fim de responder nada. Eu vou falar aqui de uma mensagem que eu postei e da resposta do pessoal. E assim, eu não estou querendo usar muito o Pod Baster para falar de mercado, mas isso aqui vale para a vida, cara. A mensagem está lá no site, vocês podem procurar no Baster Trend ou usar o pesquisar. A tranquilidade de ter empresa ruim na carteira é que vai... A tranquilidade de ter empresa ruim na carteira e que vai ter de ficar com elas para vencer. Isso aí é muito, assim, importante. A gente começa falando de mercado, mas isso vale para a vida. O ser humano, ele tem, como colocou aqui no final o nosso amigo aqui, JX, e ele fala uma coisa muito importante. Quem tem aversão à perda, ou trabalha muito isso aos poucos, ou não pode ter ação. Isso não vale só para mercado. A gente... O que acontece? Eu sempre falei que o nosso cérebro é muito mal preparado para o mercado e para vencer na vida, porque a gente tem aversão a perdas. Então, eu sempre falo aqui em controle de risco, ou seja, nós podemos assumir risco mesmo com chance alta de dano pequeno, mas não podemos assumir risco mesmo com chance baixa de dano grave. Então, não ter aversão a perdas não quer dizer assumir qualquer risco, roleta russa, não. Mas, para você vencer, você vai ter que aceitar perdas. E as perdas é que te permitem vencer. Então eu uso o exemplo aqui, que são exemplos desse momento e que podem variar, e a gente já viu variar. Mas se você não aguenta ficar em Cielo, que é uma que o pessoal está histérico no momento, você vai sair de WEG e de RADL, de drogas raias. Porque você... Para vencer e para ter as boas, você vai ter que aceitar perder na ruim. E não quer dizer que Cielo vai ser ruim, mas eu estou usando um exemplo. Vamos dizer que ela realmente fique ruim. Você vai ter que ficar nela tranquilamente. Não quer dizer que vai ter que ficar para sempre, mas no momento é uma empresa que dá lucro. Então você não pode sair de empresa que dá lucro, mesmo que ela esteja caindo no lucro. E você vai ter que aceitar isso tranquilamente para que você não saia de drogas raia e de WEG que outro dia ficaram ruins e a cotação desabou. E aí você teria saído e elas deram um retorno absurdo nos últimos 10, 20 anos. Então, quando você aceita que as perdas fazem parte do processo, você lida tranquilamente com elas e para de ficar histérico, para de ser um desses que fica todo trimestre no mural dando escândalo cada hora de uma empresa. No momento, o histerismo está na Cielo, mas ele já teve na Ambev, ele já teve na Droga Raia, teve na Droga Raia sim, já teve na Lojas Renner, então já teve em todas. Então fica mudando de uma para outra, porque não existe no mercado e na vida o ganho em linha reta. Você vai sempre evoluir, como não existe no esporte, no emagrecimento, em nada. Você vai sempre evoluir fazendo platôs e às vezes até piorando. Mas o que importa é que no longo prazo você vai melhorando. Então, voltando ao mercado, e isso vale para tudo, como a gente tem um cérebro com aversão a perdas, a preocupação é sempre
ficar em empresa ruim. Então eu fico focado em sair de empresa ruim. Mas ficar em empresa ruim não é o problema. O problema, o que eu tenho pânico, é de sair de boa. Porque se você diversifica isso, a perda numa empresa ruim é pequena. É só uma partezinha do teu patrimônio. Agora, deixar de estar numa boa ou sair de uma boa, a perda ao patrimônio é monstruoso, porque o que você pode perder tem limite, o que você pode ganhar não tem limite. É a convexidade do mercado. As perdas têm limite, o ganho não. Então, quando a sua mente é de aversão à perda e de sair rápido de empresa que parece que ficou ruim, o seu patrimônio está detonado, porque o que vai realmente causar perdas é sair de boa. E isso vale para tudo na vida. Quando você tem essa aversão à perda, você consegue não ter perdas, mas você limita também os teus ganhos na vida. Você deixa de fazer uma série de coisas que podiam trazer benefícios a você por aversão à perda, por medo de perder, por medo de errar, por medo de dar errado. Você deixa de fazer um monte de coisas que te trariam grandes benefícios. Quem vive com medo vive pela metade. Isso não quer dizer negligenciar o controle de risco, como eu falei no início. Mas quer dizer sim que para crescer, para vencer em qualquer atividade, em qualquer coisa na vida, você tem que aceitar as perdas. E quando você entende isso, você aceita com tranquilidade que elas fazem parte do caminho. Então, quando eu falo que eu perdi tudo 2 vezes, não precisava ter sido desse jeito, aí eu acho que foi erro meu de não controlar risco adequadamente. Mas por que eu não fico me preocupando? Porque eu sei que fez parte do meu caminho. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Então você tem que seguir o seu caminho. Vamos ver aqui algumas mensagens do pessoal. Então, ver o que o pessoal fala aqui. Só falando boa. Então, boa não adianta para nada. Não é boa, tudo bem. Ver se eu vejo alguma mensagem legal para a gente falar aqui. Enquanto isso, eu vou enrolando vocês. Então, pessoal falando sobre tópicos de histerismo. Quem for aqui da Baixa.com é só ir na galeria Imagens, Insights, que tem lá sobre diversos histerismos que houveram e de empresas que depois se mostraram boas, né? E a gente bota até algumas internacionais, né? Citando aqui a mudança, né? A gente falava assim em sair de empresas ruins e agora a gente está caminhando para o não sair nunca. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente evolui, né? Porque se a gente tivesse falando a mesma coisa que a gente falava em 2001, esse site já tinha acabado. E assim, eu até falei no outro podcast sobre isso, de mudar de opinião. Aqui é uma filosofia Baixa.com e não basta. E a gente vai crescendo e evoluindo junto, sendo que eu sou o que mais aprendo, porque eu participo de tudo. E aí tem esse problema com errar, tem o lado de errar das perdas que você tem quando erra e o lado de errar de você estar, entre aspas, enganando os outros. Mas isso é assim, você só pode fazer o melhor naquele momento. E a coisa e o mundo vai evoluindo mesmo, né? Tem tratamentos médicos que eram certos nos anos 60 que não são mais. Mas não quer dizer que aquele médico do ano 60 era um picareta. Se ele estava fazendo o melhor que podia fazer naquele momento, ele estava fazendo certo. Então, é importante essa evolução, né? Não tem nada a ver com o tópico, mas tem a ver. Então, aqui uma coisa bacana que o Super Sam falou.
Os investidores vencedores contam resenha das empresas que seguraram. Os pequenos se gabam das que venderam antes de micar. Então, o Sardinha, o maior prazer dele é dizer que ele saiu de uma empresa ruim. Quando o que vai te enriquecer é ficar nas boas. Mas para ficar nas boas, você vai ter que ficar em algumas ruins. Esse é o tópico do Podbuster hoje. É que para vencer, você vai ter que aceitar perdas. Se você não aceita perda nenhuma, você não vai conseguir vencer. Então, e até exemplificando isso matematicamente, mas é só um exemplo, números chutados, se você fica em Cielo e vamos considerar o pior, ela quebrou, você perde X do teu patrimônio. Agora, se você sai de Drogas Raias e de WEG 10, 15 anos atrás, perda de 30x ao patrimônio. Só que o problema é que essa perda não é percebida, porque ela não é prejuízo que você tem que pagar, é ganho que você não tem. Então, a pessoa não percebe o dano enorme que ela está fazendo ao patrimônio. E isso vale para tudo na vida, porque quando você vive com medo, você vai destruindo a sua vida pelas perdas de tudo que você não conquista que você poderia conquistar. Porque você tem aversão a perdas, você tem medo de errar, você tem medo de perder, então você não faz nada. É a síndrome da perfeição. Você fica esperando a perfeição e planejando para sempre. E aí você não faz nada. Então, vamos ver se tem alguma coisa mais interessante aqui. A última mensagem do JX. Quem tem aversão à perda ou trabalha muito isso aos poucos ou não pode ter ação, mas eu levo isso, como eu estou colocando aqui, para a vida. Você vai ficar no 9 to 5 ali com o cabelo engomado e um terno, repetindo, até o dia que vão te mandar embora, vão te substituir. Porque por ter medo, você não evolui. Então, é o medo de errar, é o medo de perder, é o medo do ridículo, é o medo de passar vergonha, é o medo de não ser perfeito, o medo de achar que está enganando os outros, quando se você está fazendo o melhor que você pode, você não está enganando ninguém. Então, todos esses medos e essa aversão à perda te leva a não crescer, não evoluir. Para crescer, para evoluir, e aqui a gente está usando o mercado, que é o tema mais falado aqui na Baixa.com, mas aos poucos a gente vai falando em outros, e o mercado vale para tudo na vida, né? Quando a gente começa aqui no site a falar de saúde, de paz, de mudança de família, de mudança de vida, a gente está usando o mercado para melhorar essas outras áreas, e melhorando essas outras áreas a gente melhora no mercado também. Então, essa aversão à perda, esse medo de perder, esse medo de errar, esse vergonha de errar, você só tem que ter vergonha de fazer coisas erradas na vida. Você tem que ter vergonha de roubar, de enganar os outros e tal, de você ir lá fazer alguma coisa e dar errado, ser pior que os outros, sabe? Você não tem que ter vergonha, todo mundo começou um dia. Então, todos esses medos te impedem de crescer. Com o controle de risco, como eu falei, analisando o dano grave, que ele não pode ser assumido, você pode ter perdas. E você vai ter perdas. E você vai errar. E se você não aceitar o erro, não aceitar a perda, você não vai crescer. Seja no mercado, seja em qualquer atividade. Seja em qualquer coisa na sua vida, porque não tem garantia, não tem o perfeito, não tem planejar para sempre. Você só aprende fazendo, em algum momento você tem que fazer, e isso vale para o mercado também. Às vezes eu falo para as pessoas, olha, pega aí R$100 e compra uma ação,
para você ir aprendendo. Porque se você ficar só estudando, você não vai aprender nunca. Sabe, o que vai acontecer comprando uma ação R$100? Nada. Se a empresa falir, você perdeu R$100. Mas para aprender, em algum momento, você tem que ir lá. Mas aí você faz isso, você pega R$100 e compra uma ação. Pode ser uma ação porcaria, você pode perder, pode tal, mas aí você começa a fazer o seu caminho. Como eu falei, eu tive diversos erros no caminho, mas por isso que eu estou aqui. Será que eu estaria aqui se não fossem esses erros? Não sei. Mas eles fazem parte do caminho, por isso que não adianta ficar se lamentando, a lama do ser que eu falo, porque você não tem como mudar o passado. Você só pode melhorar daqui para frente. E para melhorar daqui para frente, você tem que aceitar que também vão haver erros e vão haver perdas. Porque senão você não vai fazer nada. Porque não existe garantia. Em algum momento você vai errar. Então, captem bem essa frase. Para ter WEG e drogas raias, WEG e droga raia, você tem que ter Cielo. Mas captem com bom senso. Eu não estou falando que todo mundo tem que ter WEG, droga raia e Cielo. Eu estou falando que para ter duas empresas que estão te dando um retorno imenso e tranquilidade que você não precisa nem analisar, você tem que ter Cielo, que nos últimos anos tem retorno negativo, é um mimimi danado no moral e os balanços estão piorando. Mas se você sai de Cielo, não estou dizendo que não pode sair de Cielo, pessoal, entendam por trás do que eu estou falando. Se você sai de Cielo, significa que há 10 anos, 15 anos, você saiu de WEG e saiu de drogas raia. Porque se você é um cara que sabe sair da que fica ruim e sabe ficar nas boas, você está bilionário e não está ouvindo isso aqui. Para as pessoas normais, idiotas que nem eu, para ter o direito de ter WEG e droga raia, eu preciso aceitar ter Cielo. Senão eu não vou conseguir. E WEG e droga raia vão compensar 10 Cielos. Porque o ganho que eu vou ter com elas é muito maior do que a perda que eu posso ter com a outra. Pessoal, bom senso, não começa a burrice. WEG e droga raia pode falir amanhã, Cielo pode virar a melhor empresa da bolsa. Eu estou usando elas como exemplo para mostrar um conceito que para vencer, você vai ter que aceitar a Cielo. No momento que você aceita isso e entende isso, você passa a lidar bem com as perdas, não fica mais histérico, trabalha melhor, cria melhor, investe melhor e vence. Enquanto o teu foco é o nosso cérebro de aversão à perda e o sardinha que se acha uma fera porque saiu da empresa antes dela piorar, você vai ser um medíocre no mercado e na vida. Esse é que eu estou querendo passar aqui nesse Podbuster, o podcast do Baster. É isso aí, pessoal. Aversão a perdas, aceitar perdas, não ter aversão a perdas, aceitar perdas, mas com controle de risco, avaliando o dano grave. O dano grave você não pode assumir. Então, você vai empreender, você não pode empreender dessa forma de all-in. Vou botar tudo, se eu perder, acabou minha vida e eu vou virar homeless. Não. Você vai empreender dentro de uma segurança que, se der tudo errado, você continua vivo, mas vai ter uma perda. E aí, conforme aquilo for crescendo, você vai podendo crescer mais. Mas, para empreender, você tem que aceitar alguma perda. Não a perda total que acaba com a sua vida, mas tem que aceitar alguma perda e que pode dar errado. Deu errado, aprende com o erro, coloca uma pedra, segue em frente. E aquilo vai fazer parte do seu caminho. Se você não aceita nenhuma perda, você não pode empreender. Você não pode crescer.
você não pode investir em você, você não pode fazer nada, você não pode evoluir, vai ficar sempre medíocre. Então, essa é a mensagem aí do podcast do Baster de 30 de abril, pessoal. Um abração, tudo na paz.